Jornal da Clube. É notícia. Pois é, muitas notícias para você. A gente vai dando continuidade agora com o nosso jornal e conversando com muita satisfação com o Dr. Noé de Marque, que é presidente da Unimed Botucatu, está aqui em nossos estúdios, também o Dr. Eduardo Bicas Franco. Olha, eu fui descobrir hoje o que o Dr. Eduardo é diretor de mercado. Dr. Eduardo, bom dia, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui, Neto Nítulo também acompanhando. Bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Realmente sempre é um prazer estar aqui com vocês. Eu andei meio sumido, como você acabou de me cobrar, mas estamos de volta e hoje com uma pessoa extremamente importante no universo Unimed, que é o nosso presidente, Dr. Noé, que representa a Unimed Botucatu. Dr. Noé, seja bem-vindo aos nossos estúdios, uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia Rádio Clube e bom dia, querida São Manuel, né? Nossa parceira aqui perto de Botucatu. Pois é, uma satisfação ter vocês aqui conosco hoje para falar um pouquinho da Unimed. Desde a semana passada, um material está sendo veiculado. A gente sabe que a Unimed é grande, mas eu não tinha ideia a proporção em números, né? Mais de 9 mil cooperados, não sei se seria esse o termo, só de São Manuel, que estão com vocês na Unimed. É gente, hein, doutor Noé? São 9 mil beneficiários, né? Que tem o plano de saúde da Unimed aqui na cidade de São Manuel, na região aqui de São Manuel. Então isso faz parte de um universo de quase 50 mil vidas que nós temos na Unimed Botucatu, que abrange, aí na verdade, 9 cidades. Mas as mais importantes são Botucatu e São Manuel, né? Que tem uma população maior, por isso até que a gente tem uma parceria maior, até do ponto de vista dos serviços que a gente consegue ter presencialmente aqui em São Manuel. E aí, doutor? E aí, doutor Eduardo? Então, Thiago, a Unimed Botucatu ela já está no mercado, né, nas nossas vidas há 52 anos. Né? Ela surgiu em Botucatu, né, com um grupo de abnegados, seguindo o exemplo de outras Unimedes, que teve como a pioneira a Unimed de Santos, né, que hoje já está completando já 50 e pouco. 52 anos nós temos. 54 Botucatu. Botucatu 54. Né? E de lá para cá, a Unimed Botucatu tem se expandido de uma forma muito consistente, muito profissional, né? E sempre visando o atendimento com qualidade, dando condições para que os nossos médicos cooperados, que hoje giram em torno de 250, possam exercer a medicina de uma forma ética, profissional e muito resolutiva. Doutor Noé, essa expansão, né, que o doutor Eduardo coloca aí da Unimed Botucatu, quando fala em expansão, é uma expansão que se limita à entrada de novos profissionais? O que é essa expansão e como isso acaba beneficiando aquela pessoa que todo mês está ali pagando a Unimed e que tem um plano de saúde com a Unimed Botucatu? A gente pode dizer que a expansão ela enquadra vários níveis, né? Dentro da própria empresa, a expansão é uma expansão do ponto de vista administrativo. Hoje, com todas as regras de compliance, governança, para ser uma empresa sólida, né, e segura, porque nós estamos aí num país onde as coisas mudam de uma hora para outra e você precisa ter uma empresa, ainda mais na área de saúde, que ela seja bem consistente, que o seu beneficiário que compra um plano de saúde média, ele possa confiar naquela empresa que ele está depositando a sua saúde, não é? Tudo que ele precisa para corrigir os seus problemas de saúde. E com isso a gente vem ampliando também a parte dos médicos cooperados, então nós aumentamos agora com aproximadamente 250 médicos. Os serviços que nós não temos cooperado, a gente credencia, que nós temos as obrigações de atendimento, de entrega para todos os beneficiários. E a gente vem, nesses últimos anos, num aumento dos beneficiários também. Então, a gente tem aumentado, tanto em Botucatu, aqui como em São Manuel também. E, com isso, a gente está atingindo uma proporção bastante grande. Estamos hoje numa situação de azul, né? Já passamos por momentos difíceis logo após a pandemia. Foi um momento muito difícil para os operadores de saúde no Brasil todo. Botucatu também sofreu naquele momento, que foi o nosso primeiro ano de gestão, e agora nesse nosso 4º ano a gente consegue respirar um pouquinho mais e daí voltaram mais ainda os investimentos, né?
E daí nós analisamos aonde tem oportunidade para a gente poder investir mais. E São Manuel é um lugar que nós estamos de olho aí para poder ter uma estrutura mais sólida, inclusive, para atender ainda melhor os nossos beneficiários aqui da região. Quando nós falamos de um atendimento ainda melhor e numa estrutura mais sólida, né, para quem está em casa entender bem, porque em Botucatu, nos últimos anos, nós tínhamos um hospital. Aí inaugurou o H2, muito lindo, inclusive, e a gente brinca, o plano de saúde é uma maravilha, mas melhor ainda quando você não precisa usar. Né? Exato. É melhor ainda se não precisar usar. Mas assim, toda uma infraestrutura muito impressionante realmente que existe lá, uma separação que vocês começaram a iniciar. O infantil ficou no antigo Sorocabana, como o pessoal falava, e o adulto ali próximo à Havan, aquela região, né, o Hospital Novo. E no caso de São Manuel, como São Manuel poderia ter uma participação nessa melhoria da estrutura da Unimed? Hoje aqui em São Manuel nós já temos uma parceria com a Santa Casa, então nós atuamos ali e contribuímos inclusive para o funcionamento do hospital, que isso precisa ficar bem claro, que existe esse contrato, essa parceria, e o que nós podemos fazer daqui para frente é a gente estar ainda mais ligado e participar ainda mais, desde que a gente tenha realmente uma participação maior, inclusive dentro do próprio hospital. Porque nós precisamos estar mais envolvidos para podermos, né, investir mais. Né? Então, nós já quisemos ter uma área do hospital e que não evoluiu, então agora nós estamos aqui prontos aí para podermos estarmos numa parceria ainda maior aqui com o município e com a Santa Casa. Esse assunto, doutor Noé, doutor Eduardo, ele foi inclusive uma das pautas da entrevista que nós tivemos sexta-feira com o prefeito aqui, né? Perguntamos a ele sobre o assunto, ele falou, olha, seria muito interessante realmente que a Unimed pudesse ter um espaço aqui para atender, né, os seus beneficiários, já que nós sabemos que uma pessoa que de repente tem uma dor de cabeça, algum probleminha, ela não vai se deslocar daqui até Botucatu para passar por um atendimento, ela fica por aqui, né, e isso acaba gerando um custo à Irmandade. Porém, pelo que o senhor coloca aí, já existe então uma parceria entre a Unimed e o Hospital de São Manuel. Desde quando tem isso e o que é essa parceria ou essas parcerias que já existam? Tiago, essa parceria ela já existe a longa data, até por conta de que em determinado momento o Hospital de São Manuel era muito mais ativo do ponto de vista de utilização, de internação, existia um número maior de médicos que eram participantes do sistema Unimed. No começo da nossa gestão, nós resgatamos esse contrato e nós praticamente quadruplicamos o valor que nós repassávamos para o hospital, né? E criamos outras parcerias, credenciando os serviços de raio-x, tomografia, UTI, que até então estavam meio incipientes. E é interesse da Unimed, cada vez mais, criar uma parceria com a instituição, né? Mas é uma via de mão dupla, né? Precisa ter uma contrapartida de entrega dentro daquilo que hoje a Unimed considera como um padrão adequado de prestação de serviços. Doutor Eduardo, doutor Noé, existe uma situação que realmente nos impressiona, né? Que São Manuel não tem mais maternidade. Esse é um dos problemas que existe aqui no hospital. Uma eventual parceria com a Unimed poderia, de repente, ser realizada aqui? Para que o que eles alegavam olha, não tem maternidade no Hospital de São Manuel porque não nasce criança o suficiente para manter essa estrutura. Porém, a gente sabe que nascem crianças em Botucatu, né? A Unimed pode ser uma parceira nesse sentido também? Então, aí entra do ponto de vista empresarial, ou seja, de visão comercial, de negócio que a Unimed é. A Unimed ela é uma empresa, né? É uma empresa, ela não tem um caráter filantropo, ela é uma empresa, né? Se for viável do ponto de vista econômico, financeiro e com a aceitação dos meus sócios proprietários, que são 250, é óbvio que a Unimed tem interesse sim em expandir na área de maternidade, não tenha dúvida nenhuma. Existem alguns conceitos que são importantes porque a gente sempre lembre, né? Uma maternidade com complexidade mínima, para que ela possa ser autossustentável, em torno de 60 a 65 partos mês, para poder manter toda uma estrutura de obstetra, de anestesista, de berçarista, tal. Menos do que isso, ela é deficitária do ponto de vista financeiro,
né? Agora, do ponto de vista social, para uma prefeitura, nem sempre eles vão levar em consideração o superávit. Ele quer, muitas vezes, resolver o problema para que São Manuel tenha uma maternidade. Por isso que tem, sim, sentido a gente tentar negociar, junto com o setor público e junto com a própria Irmandade, um ponto de equilíbrio em que satisfaça as três partes. É exatamente essa situação em que haveria necessidade de termos mais pessoas envolvidas nisso. Então, a Unimed, ela pode até participar, sim, dentro da parte privada, junto com um braço público também, porque a gente tem que juntar forças para manter um serviço desse, que ele é extremamente complexo. Acabou a fase de que ficava a mulher lá, de repente uma enfermeira fazia o parto, o médico aparecia de vez em quando. Hoje existem regras, como o doutor Eduardo mencionou, que eu preciso de ter um corpo clínico presente, bastante consistente, e que para isso precisa ter um movimento ou uma gestão bem ampla para poder manter toda essa roda funcionando. Então, o sistema público sozinho não está dando conta. O privado também não vai dar conta se ele vier sozinho. Mas uma questão combinada, serviço estadual, municipal e até mesmo com a Unimed, existe essa possibilidade, desde que haja realmente uma sinergia de todas essas forças, né, que conduzem o hospital. Vocês comentaram agora há pouco que havia até outros interesses da Unimed em ter um espaço aqui, algo que depois acabou não avançando, né, doutor Eduardo e doutor Noé? Quais seriam, por exemplo, esses interesses em ter um espaço aqui? Como é que funcionaria isso, só para a gente ter uma ideia? Então, Tiago, resgatando um pouquinho, o grande divisor de águas, né, que ocorreu recentemente foi o contrato que foi firmado com a usina São Manuel, que trouxe mais de 4.000 vidas para o sistema Unimed. Isso aconteceu há poucos anos, nós estamos com 4 anos de contrato, é um contrato que está se tornando viável, né, do ponto de vista de atendimento, de expectativa das duas partes. Então, isso praticamente dobrou o número de usuários da Unimed Botucatu em São Manuel. Isso abriu uma perspectiva para que a gente possa expandir o nosso mercado aqui em termos de contratação de planos de saúde, sim. Conforme for crescendo esse número de usuários, é óbvio que a complexidade da prestação de serviços acessórios dentro da cidade é interesse também da própria Unimed. Tem sempre um ponto de equilíbrio, até onde eu consigo ter uma estrutura maior com o número de usuários que eu tenho para que aquilo não se torne deficitário, consequentemente que vá onerar o plano de saúde num possível reajuste. É conta comercial. Entendo. E a semana passada o assunto Unimed, né, ganhou grande destaque por conta de uma indicação que foi apresentada pela vereadora Letícia, que é inclusive, né, uma colaboradora de vocês. Ela colocou lá, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de firmar uma parceria com a Unimed Botucatu, visando a gestão e administração do hospital municipal. Como é que foi essa sugestão, vamos falar dessa forma? Porque ela trabalha na Unimed, ela chegou a isso, é porque há interesse da Unimed. Como que a Unimed entende que pode colaborar, nesse caso aí, com a gestão e administração do Hospital de São Manuel? Aí o que acontece, né? Como nós comentamos agora há pouco, para a gente poder continuar investindo no hospital, a gente precisa ter condições de também saber o que está acontecendo, para onde vai, de onde vem, e ajudar nessa parceria dentro da estrutura administrativa. Por isso que nós estamos numa situação que, para nós irmos daqui para frente, para a gente aumentar os investimentos no hospital, a parceria, etc., nós precisamos também fazer parte aí junto de uma equipe administrativa do hospital, exatamente para nós sabermos todas as prioridades, aonde vai ser investido, não vai. Então, por isso que existe sim uma ideia, uma possibilidade dentro das necessidades, tanto da prefeitura, da Santa Casa e da nossa disponibilidade para ajudar ali nessa parte administrativa. Porque está no momento que a gente não consegue mais ficar participando e sem ter realmente um controle melhor do que está acontecendo, entendeu? Por exemplo, hoje vocês ajudam o hospital, mas não fazem ideia de como essa ajuda é utilizada, doutor Eduardo. Sim, nós temos assim um contrato com o hospital de prestação de serviço. Então, vamos supor, fez um raio-x no hospital,
ele vai ser remunerado pela Unimed segundo a nossa tabela, que é igualitária para qualquer outro serviço de radiologia. Então é por prestação de serviço, certo? Contrapartida. Existe um repasse que é feito a fundo perdido, para o hospital de forma mensal, para que ele utilize da forma que ele bem entender. Existe um acordo que seria mais ou menos referente aos atendimentos que foram prestados no pronto atendimento aqui em São Manuel, mas que não foram feitos pelo sistema Unimed. Usuários da Unimed que procuraram um serviço de pronto atendimento de São Manuel foram atendidos pelo SUS, mas que são usuários do sistema Unimed. Então esse é um valor fixo, né, sem uma contrapartida, uma prestação de contas, mas existe também um contrato junto com a Irmandade de alguns setores, aí entra na forma de remuneração como é feita com os outros setores todos de raio-x, tomografia, etc. e tal. Aí é uma tabela própria já que existe. Há muitos anos atrás, eu tive a infelicidade de quebrar o meu braço num final de semana, foi um negócio emergencial e tem Unimed, né? Lembro que na ocasião eu fui operado no Hospital de São Manuel. Quando isso acontece, também Sim. é feito um repasse. Tudo, mesmo porque o hospital ele tem que fazer, se é Unimed, Unimed, se é SUS, não pode haver essa dupla cobrança, né? Então, o que acontece? Os beneficiários de Unimed que são atendidos no hospital aqui de São Manuel, o hospital recebe todos os procedimentos que são feitos, são remunerados, porque o Hospital de São Manuel é um credenciado da Unimed Botucatu, é um braço da Unimed Botucatu já. Do mesmo jeito que nós temos lá em Botucatu um hospital próprio, outro hospital que a gente também toma conta, aqui é um hospital credenciado nosso. Então, a gente deve satisfações para a ANS também de tudo o que acontece aqui no Hospital de São Manuel, exatamente por essa parceria. E as tabelas são as tabelas de Unimed, que nós remuneramos os procedimentos realizados aqui. Agora, doutor Noé, doutor Eduardo, se vamos supor uma parceria nesse sentido, de gestão e administração do Hospital de São Manuel por parte da Unimed, venha a calhar, venha a se tornar realidade. Porque quem está em casa ouvindo, a gente fala isso, a pessoa fala, mas pera lá, então eu sou Unimed, eu não vou mais para Botucatu, eu vou ser atendido aqui em São Manuel? Não, é a parte administrativa e a gestão, claro. Mas dentro disso a gente pode otimizar também algumas outras atividades aqui, né? Porque tem coisas que são feitas em Botucatu mesmo, outras nós conseguimos trazer para cá, né? Agora, as coisas complexas, uma hemodinâmica, uma cirurgia mais complexa, não tem jeito. Você precisa do hospital terciário da referência, que é o nosso H2. Né? Agora, muitas coisas do dia a dia deve melhorar para o beneficiário de São Manuel. Em vez de ir lá colher um exame, alguma outra coisa, a gente consegue talvez fazer por aqui. Inclusive dentro do hospital, para otimizar os custos do hospital. Né? Então, o atendimento, algumas outras coisas que possa ser melhorado aqui, para não ser dirigido para Botucatu. Isso acaba automaticamente acontecendo também ao cidadão que não tem Unimed, mas que seja atendido aqui. Porque a pessoa acha que se acontecer isso, eu não tenho Unimed, eu não serei mais atendido em São Manuel. Ter essa preocupação. Muito pelo contrário, né? A gente acha que em todos os lugares que há essa sinergia público-privada, o serviço público também melhora. Então, a Unimed estando dentro do hospital, colocando um ritmo diferente, o próprio atendimento do SUS, o atendimento público, tende a melhorar. Né? É um ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todo mundo. Né? Agora, é uma medida realmente muito ousada também por parte da Unimed, doutor Noé, porque algo assim já aconteceu nesses 54 anos de história ou não? Em Botucatu não, aqui na nossa Unimed não. Outras Unimedes têm alguns quadros assim parecidos com esse, né? Porque, como a gente estava comentando agora, né, e você perguntou, lembrando que, acho que a gente precisa deixar isso claro, não é que a Unimed vai assumir o Hospital de Santa Casa e ele será um hospital Unimed. Isso não é isso que está sendo previsto. Uma possibilidade é a Unimed ajudar na gestão, continuar sendo um hospital filantrópico preferencialmente, que atende SUS preferencialmente, isso não vai mudar. É só realmente na questão de inteligência do hospital, na parte operacional, de logística do hospital,
para que consigamos administrar melhor essa parte, dando uma qualidade melhor, não só do atendimento SUS, como do atendimento privado também. Então não é um hospital Unimed, é um hospital desse jeito, senão parece que a gente vai transformar o hospital Unimed aqui. Porque quando ouvem isso, as pessoas falam, nossa, e agora? Né? E abrem um certo desespero. Doutor Noé, dos 54 anos de Unimed, o doutor está há quantos? Olha, eu entrei em 94, eu já perdi a conta aí. Né? Uns 30. 31 anos já, uns 31 anos pelo menos. 30. Doutor Eduardo. 38 para 39 anos. Quer dizer, uma boa parte estão juntos. E eu acho que essa confusão que também existe por parte ali das pessoas que estão nos ouvindo e ficaram, né? Nossa, será que eu tenho que pagar tudo que precisar no Hospital de Saúde? Não, não é isso. Talvez isso se deva ao fato do que aconteceu com Misericórdia em Botucatu. Mas é que lá é outra situação, né? Não, foi uma outra situação. O hospital praticamente ia ser fechado. Ele entrou em falência total, ia ser fechado. Então, naquele momento, a Unimed Botucatu, junto com o Ministério Público e todas as entidades na época, nós assumimos uma dívida enorme que ela tinha e para fazer o hospital funcionar. Então, daí sim, aquele hospital hoje, tecnicamente, é como se tivesse alugado para nós. Então, a gente tem a gestão total da Misericórdia de Botucatu já há 11 anos e temos mais um contrato de vários anos pela frente ainda. E com isso, foi até para a gente continuar tendo hospital, porque a gente ia ficar sem hospital em Botucatu. Então, a gente acabou assumindo isso enquanto construiu o H2. E agora nós estamos com os dois, a gente achou até que fosse sobrar o hospital, não está sobrando, os dois estão cheios, na verdade. E por isso que lá foi bem diferente. Não é o caso aqui, na verdade. Só para deixar bem claro, acho que você tocou num ponto importante que pode gerar dúvidas, né? A Unimed não vem para assumir o hospital, né? Caso isso aconteça, conversas desse sentido, não é esse o propósito de jeito nenhum. A Unimed vem como uma empresa detentora de inteligência, de administração hospitalar, né? Para ajudar na composição de uma parceria, de uma tripartite, nesse sentido. Ou seja, cada ente, Irmandade, Prefeitura e Unimed vêm para se somarem para poder tornar o hospital viável naquilo que é interesse da Irmandade, aquilo que é interesse da municipalidade, desde que isso não fira os propósitos de existência da Unimed. É bem isso, pessoal, não é assumir, não é neutralizar nenhuma das partes, é simplesmente somar. Se existe uma coisa que hoje a Unimed Botucatu tem, é expertise em administração hospitalar. Nós temos 2 hospitais hospitalares, né? Nós temos um faturamento mensal muito significativo. Como o doutor Noé mesmo disse, quer dizer, hoje nós temos 2 hospitais praticamente com taxa de ocupação acima de 85%. Nós realizamos cirurgias de alta complexidade. Nós praticamente só não fazemos transplante. Nós fazemos o pré-transplante e o pós-transplante. O restante, praticamente, todos os procedimentos são feitos. Isso às custas do quê? De inteligência administrativa, né? De pessoas bem capacitadas que estão à frente de cada setor crucial dentro da nossa administração hospitalar. É importante a gente estar destacando e conversando sobre isso, guardadas as devidas proporções. O que a Unimed tem interesse em fazer em São Manuel é mais ou menos aquilo, repito, guardadas as devidas proporções, que aquelas empresas terceirizadas fazem nos postos de saúde. Nós não tivemos um problema recentemente que a saúde não conseguia avançar porque tinha um contrato para gerenciamento dos postos, e aí tinha que trocar a empresa, aí está precário por alguns meses para que depois uma nova empresa venha e assuma. Então, o interesse da Unimed é profissionalizar e para que, por exemplo, não aconteça mais alguns relatos, como a gente ouve às vezes, olha, ele está atrasando o pagamento daqui, médico que está sem receber, funcionário que volta, de repente dá 2 meses é desligado e tem débitos. Então, assim, há uma profissionalização da gestão, né? O nível acaba sendo puxado para cima, esse, pelo que vocês estão colocando, é o interesse. E algo que eu sempre ouvi ser dito aqui em São Manuel, doutor Noé, doutor Eduardo, que o hospital precisa de parcerias, né? Parceria para isso, parceria para aquilo, para tentar cirurgia eletiva disso, cirurgia daquilo. Certamente com a expertise que vocês têm, isso pode ser viabilizado e se tornar uma realidade para que o hospital de São Manuel se torne finalmente autossustentável e não fique tanto naquela dependência do poder público como é hoje.
Sem dúvida. Hoje, se nós nos espelharmos aos grandes serviços de sucesso do SUS, né, hospitalar, Hospital de Barretos, Amaral Carvalho, para ter os exemplos mais conhecidos, a gestão é profissional. A gestão é extremamente profissional. Né? Então, como a própria Unimed. A Unimed ela era, historicamente, uma empresa administrada por médicos, única e exclusivamente. Hoje já não é mais assim. Hoje nós temos nos pontos críticos, nos pontos mais nevrálgicos da nossa cooperativa, pessoas que não são médicas, são pessoas profissionais de competência. Por isso que nós estamos avançando de uma forma consistente, né, e podendo expandir naquilo que hoje o nosso cooperado gostaria que nós caminhássemos, mas com consistência, né, e não simplesmente com amadorismo. É exatamente isso, sabe? Podermos, do ponto de vista administrativo, juntar as forças. Então, a Unimed não vai fazer nada sozinha no hospital, se ela não tiver também realmente as parcerias realizadas. Então, todo mundo tem que estar conspirando para dar certo, senão não vira, entendeu? Então, o que a proposta da Unimed Botucatu para o Hospital de São Manuel é vir somar, é vir acrescentar, juntar mais uma força para que realmente o hospital continue viável. Doutor Noé, doutor Eduardo, a Unimed, ela, tirando, claro, os parceiros, né, todos os médicos e consultórios e tudo, tem o administrativo, tem o H1, o H2. Quantos colaboradores a Unimed tem em Botucatu hoje? Botucatu e São Manuel que também tem um escritório, né? Se juntar todos os funcionários nossos, os colaboradores, nós estamos com 1.150. Eu acho que é a segunda ou terceira maior empresa da região, ali de Botucatu, etc. Então, nós temos aí hoje um corpo também de colaboradores muito grande. E chegou num tamanho que foi exatamente essa a proposta dessa gestão, de profissionalizarmos isso. Não dá mais para ficar, como era antigamente, na mão de um médico, de um presidente, para tocar a Unimed. Hoje isso é impossível. Hoje todas as nossas decisões são em órgãos colegiados, a diretoria executiva, conselho, e com toda uma estrutura também de governança, para que não haja riscos, né? Diminuir o máximo o número de riscos, né? Porque a gente sempre ouve também na mídia, porque a Unimed isso, Unimed aquilo, tal. A gente sabe que tem Unimed sim dificuldades, mas a nossa Unimed, graças a Deus, e há muito trabalho de uma equipe excelente, ela está bem, as coisas estão evoluindo bem e as coisas estão funcionando. E a gente precisa continuar e crescermos e inovar. A gente tem que pensar coisas diferentes, que é isso talvez que venha dentro daquela pergunta que você fez. Puxa, mas Botucatu já fez isso? Não, mas vai fazer. Entendo. Doutor Noé, doutor Eduardo, a saúde, vamos ser um pouco agora essa questão do Hospital de São Manuel, porque assim, a saúde ela mudou muito nos últimos anos, né? Nós tivemos, inclusive, uma vez mandei uma foto do doutor Eduardo, falei, e aí, doutor? Está sendo implantado também na Unimed em Botucatu, a tal da telemedicina. Esse acho que é um dos avanços que nós tivemos nos últimos anos quando a gente fala de saúde. Já tem isso na Unimed? O senhor acredita que isso é uma coisa que auxilia? Porque eu pergunto primeiro da Unimed, porque o poder público acho que está um pouquinho mais, modestamente falando, bem mais distante do que o particular. A gente criou um polo virtual durante a pandemia. Então, durante a pandemia, nós começamos a entender o que era isso, esse atendimento remoto, porque foi uma necessidade da época. Depois disso, até a procura para esse tipo de atendimento, ela caiu bastante, né? E a gente sente ainda uma resistência muito grande para isso. Hoje, se você entrar no seu celular com a sua carteirinha da Unimed, tem um clique lá, tem um quadradinho lá, que tem lá a teleconsulta. Tá? Então, hoje nós já temos isso disponibilizado no nosso sistema, nós temos uma empresa contratada para fazer isso, e nós estamos instalando agora alguns postos virtuais para atendimento também. Então, nós vamos estrear isso no H2 agora, acho que até o final desse mês, que é uma cabine exclusiva para o atendimento virtual, para ajudar a aliviar os casos mais simples que estão já na fila do pronto atendimento, que tem alguns momentos que o pronto atendimento ele sobrecarrega. Então, a gente tem passado para isso. E a ideia é fortalecer isso ainda mais. Mas isso é um pouco cultural, nem todo mundo se adequa a essa realidade, mas é uma realidade que não tem como a gente fugir. Isso aí faz parte não do futuro, mas do presente. É a grande pergunta que as pessoas fazem. Dá para confiar no negócio à distância, doutor? Engraçado, por coincidência, hoje pela manhã eu estava ouvindo
uma entrevista com o presidente do Albert Einstein. E foi questionado a ele qual a visão que ele tinha sobre a inteligência artificial na saúde. E ele foi muito claro, foi muito grosso, assim, no sentido de ser curto. Né? Ele falou, aquele médico que tem medo de se incorporar à inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Da mesma forma, o usuário que tiver receio em interagir em algumas situações com inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Porque é uma realidade, né? É uma realidade. Nós, médicos mais antigos, nós temos uma certa resistência, né, em tecnologias, aquilo que não seja para pôr a mão no paciente, para examinar. Mas em algumas situações, a inteligência artificial, o atendimento remoto, com qualidade, com credibilidade, ele vai suprir sim algumas deficiências que hoje nós sabemos que existem. E a gente está acreditando num primeiro momento esse atendimento virtual junto a um local físico que possa dar assistência, que tenha algum técnico de enfermagem, alguém que possa fazer o meio de campo ali para as coisas melhorarem. E essa parte de inteligência artificial, nós já temos uma outra Unimed perto nossa aqui, que já instalou no pronto-socorro para todos os médicos esse acesso na hora dos diagnósticos, e os médicos gostaram tanto e ajudou tanto na qualidade que eles não deixam mais tirar. E isso nós também já estamos com um projeto fechado. Em breve nós teremos também nas nossas equipes o apoio virtual de inteligência artificial específica para atendimentos de pronto atendimento, que é uma coisa hoje que não tem jeito de ficar fora. Para quem está em casa entender, principalmente aquela pessoa que tem a Unimed. Eu, por exemplo, aqui abri, nesse exato momento, o aplicativo da Unimed, vem aqui em Ver Mais, e aí tem lá a PA Digital Teleconsulta, né? Em que situações eu posso estar abrindo isso, ao invés de me deslocar até o hospital da Unimed? Em que situações não é bom presencial? Claro, se você quebrar um braço, você vai lá. Mas e aí? A ideia que nós estamos implantando, que ela ainda não está totalmente ainda operacional, é que você tenha um primeiro contato, onde você vai esclarecer, você vai dizer o que você tem, você vai estar sendo atendido por alguém, e essa pessoa vai te orientar. Porque muitas coisas são coisas que dá para você resolver. Olha, é uma febre, uma dor de garganta, é isso, é aquilo, e a gente consegue ir. Até chegar num ponto que nós vamos mandar uma ambulância nossa te pegar em casa. Entendeu? Então, dependendo da gravidade da situação. Isso a gente está quase lá. Tá? Então, é uma entrada no sistema. Então, primeiro um atendimento com uma profissional, daí aquilo passa para um outro tipo de médico e chega uma hora que a gente consegue resolver de alguma forma. Tá? Isso está sendo implantado, estamos no finalmente aí para essa linha completa está quase pronta. Na verdade, todos nós médicos já fazemos teleatendimento. Se eu pegar o somente meu celular, os pediatras, né? Se eu pegar o meu celular aqui, com certeza tem algumas mães pedindo algum tipo de informação via remoto. Né? Então, é simplesmente normatizar isso. Deixar isso um canal mais claro, mais específico, com a mesma credibilidade que hoje tem, que procura um doutor Noé por uma mensagem de WhatsApp, doutor, meu olho está vermelho, tal, não sei o quê. Ele pode passar alguma orientação, é óbvio que ele não vai além daquilo que a segurança permite, mas, na verdade, é simplesmente uma normatização do que hoje a gente já faz. Até porque houve uma mudança, doutor Noé e doutor Eduardo, recentemente, eu acho que foi isso, vocês me corrijam se eu estiver errado, de sistema da Unimed. Coincidência ou não, depois que isso aconteceu e que eu passei por atendimento, é engraçado. Eu mal saí da consulta, eu já não sei se é no WhatsApp, o que é, chega para minha receita. Eu falo, mas nem perder a receita eu consigo mais agora. E aí, no atendimento desse, a pessoa, quer dizer, mesmo que precise de algum medicamento com prescrição médica, ela vai receber automaticamente. Isso a gente trabalha já em vários consultórios, porque depende um pouco da adesão também de cada médico, né? Mas lá no consultório a gente já trabalha com as receitas virtuais, com assinatura eletrônica, que agora o hospital também está trabalhando dessa forma, o pronto-socorro. Então, é você identificar e emitir a receita para que você já inicie o tratamento. Tem coisas que dá para resolver na hora, que nem o doutor Eduardo falou, outras falam, olha, isso a gente precisa ver, isso não tem jeito. Então, de qualquer forma, muita coisa você já consegue evitar que o paciente se desloque até o pronto atendimento, fique lá 1 hora na fila para resolver uma coisa muito básica, né? E
É importante esse destaque, né? É bastante importante. E todas essas inovações, essas são algumas das inovações que vocês colocaram na área tecnológica. E eu pergunto, isso tira emprego ou isso melhora a produtividade dos profissionais? Tem gente que tem medo dessa evolução toda. Como é que ficou? Olha, isso aí a gente estava conversando agora há pouco, né? Os empregos, isso não é questão do Unimed Botucatu, isso é uma questão mundial desse avanço da tecnologia. Não é que você perde emprego, você muda o seu emprego. Você vai ter que criar outras expertises, outras skills aí para você poder dar conta, porque há uma demanda hoje muito grande por mão de obra relacionada à parte de tecnologia. Mas talvez aquele profissional que só bata carimbo ali o dia inteiro, esse vai desaparecer, esse não vai ter jeito. Sem dúvida. Bom, todas essas situações que vocês colocam que hoje são realidade, por exemplo, na Unimed, né? Em casos em que a Unimed, em outros lugares, já administram hospitais particulares, aliás, públicos, né? Como é o caso aqui de São Manuel, a Santa Casa. Uma vez, de repente, um contrato um dia aconteça, essas inovações tecnológicas, essas melhorias, elas conseguem ser inseridas também no contexto de uma gestão no hospital público? Então, isso vai depender da parceria, de quem serão os parceiros. Mas a pergunta se existe essa possibilidade, a resposta é sim. Né? Vai depender só de negociações e de quem serão os parceiros. Né? Agora aqui de São Manuel, negociações. Bom, nós temos uma Santa Casa que é sem fins lucrativos. Começa por aí, né? Acho que isso daí é um grupo de pessoas que estão lá. Quem pode definir isso? Eu até achei curioso ali na indicação que a Letícia fez ao prefeito, mas a Santa Casa, doutor Eduardo, o prefeito tem alguma gestão sobre isso? Então, isso uma vez eu fui questionado a esse respeito e eu não soube responder por conta do quê? A Santa Casa, ela é uma entidade filantrópica, mas ela é privada, vamos supor. Ela não tem uma interferência direta do poder público naquilo que diz respeito ao hospital. Ao pronto atendimento é uma obrigação do município. Então existe uma parceria entre o município e a Santa Casa para prestação de serviço em pronto atendimento. Então é obrigação do município ter um pronto atendimento. Existia, na época em que eu fui superintendente do hospital e secretário de saúde, nós firmamos um contrato paralelo, prefeitura e hospital, que era um contrato de contratualização. Então, previa-se uma série de outras cláusulas que existia uma cogestão entre prefeitura e Santa Casa. Mas isso foi muito lá atrás, depois disso eu não milito mais na gestão pública nem no hospital. Eu não sei se isso está vigorando ou não, mas aí existia uma certificação, né, uma comprovação contratual de que existia uma cogestão. Mas isso é uma coisa que pode ser, se for interesse das duas partes, é uma coisa que pode ser resgatada. Pode ser negociado, né? Porque hoje em dia ele só se mantém, de certa forma, pelo apoio da prefeitura, né? A prefeitura põe muito dinheiro, diga-se de passagem, para que existam os serviços ali dentro do pronto atendimento, até mesmo para que o hospital não todo funcione. Eu acho que tudo, Tiago, parte assim do interesse em. Né? O interesse das três partes, ou seja, a entidade, poder público e uma entidade privada, que hoje está sendo a Unimed, mas pode ser uma outra empresa privada, né? Tem que ter um interesse mínimo comum, embora o propósito da existência de cada um desses entes seja distinto. Né? Ou seja, um hospital, uma Santa Casa, que ela não tem interesse financeiro, ela tem um interesse de se autossustentar, ela não pode ser deficitária. Né? Mas ela leva, em algum momento, em consideração o fator financeiro. Já por lado, o setor público, ele não coloca como prioritário o setor financeiro, ou seja, o retorno financeiro, e sim o retorno social de ter dentro de um município um hospital que minimamente atenda as principais demandas da população. E do outro lado, uma entidade privada que ela não é filantrópica e ela também não tem como prioridade maior o setor social, e sim comercial. É tentar encontrar dentro desses três entes alguma coisa que seja bom para todo mundo. É interessante ouvir da parte de vocês isso aqui, porque
todos, de certa forma, dependemos do hospital, né? Aqui de São Manuel. Sim. Temos algum problema, é o primeiro lugar que normalmente a gente corre. É interessante saber qual é o interesse da Unimed em, de repente, fazer a gestão, a administração do Hospital de São Manuel. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas por quê? Eles já têm 2, por que eles vão querer pegar mais um aqui em São Manuel? Arrumar mais um para a cabeça, né? Mas o objetivo é exatamente que a gente consiga atender melhor a população, não só da Unimed, como o público também, porque vai estar relacionado, entendeu? Então, para nós, é um desafio, sim. Eu não chamo isso de problema, é um desafio. E a gente acredita que isso será muito bom, na verdade, para todos, na verdade. E para a Unimed? A Unimed vai estar colocando seus recursos no local onde ela tem controle de todas as regras, de tudo que está sendo feito e da qualidade do atendimento, entendeu? Então, por isso que a Unimed tem esse interesse de que funcione exatamente para os seus beneficiários de São Manuel acabarem com um atendimento melhor aqui, não precisa se deslocar até Botucatu para alguns atendimentos, né? Então, esse é o interesse nosso, na verdade. Tá certo. Eu quero agradecer muito, doutor Noé, doutor Eduardo, pela presença de vocês, Neto Nítodo está aqui acompanhando também, para estar debatendo sobre esse assunto, que é importante a gente compreender melhor algo que surgiu recentemente, né? O atual presidente aqui do nosso hospital é o G. Blanco, se me falha a memória, né? O Geraldo Blanco. Antes nós tínhamos ali o Dr. Paulo de Tomasi, que ficou por vários anos. Tomás. E a gente percebe que tocar um hospital não é simples, né? Porque se fosse simples, a turma não tinha que praticamente laçar alguém para vir, vem ser presidente, né? Porque não é algo, não, eu quero. Não, pelo contrário, difícil achar alguém que tope algo dessa forma. É interessante a gente saber dessa possibilidade que existe, né? Essa cooperação com a Unimed e Botucatu, e o como isso daí pode estar melhorando. Até quero agradecer algumas pessoas que mandaram mensagens aqui. O doutor Eduardo, o doutor Noé, eles não têm como responder hoje sobre situações particulares que acontecem dentro do hospital, né? Algumas pessoas estão mandando perguntas aqui referentes ao hospital. Isso não pode ser falado hoje, né? Porque a Unimed ela não administra o Hospital de São Manuel, ela não tem gestão, ela tem interesse em colaborar dessa forma. Mas para que isso ocorra tem que haver um grande esforço, né? uma grande coalizão, vamos falar dessa forma, entre todos os envolvidos, né? Até uma pessoa mandou aqui, olha, olá, a respeito da Unimed, gostaria de saber como um médico formado entra no corpo clínico para realizar telemedicina. Começa procurando administrativo, doutor Eduardo, doutor Noé, como é que é? Hoje, na verdade, o nosso sistema de telemedicina é de uma empresa contratada, embora todos os cooperados possam fazer a telemedicina. Então, a partir do momento que você é cooperado e você está no sistema, como eu tenho também no consultório, a gente desenvolveu isso desde a época da pandemia, e se eu quiser, eu posso fazer um teleatendimento. Então, ele precisa estar credenciado, na verdade, no hospital, na operadora, né, na Unimed, para que ele possa fazer uma consulta por teleatendimento. Então, aí é questão individual de cada médico cooperado. Certo. Olha, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Fiquem à vontade se tiver mais alguma consideração. A Clube está sempre de espaço aberto para vocês virem aqui e estar conversando com a comunidade. Eu agradeço o convite da Rádio Clube e abrir esse espaço para a Unimed Botucatu poder, de forma transparente, se posicionar à frente à população de São Manuel, e que nós temos uma parceria de muitos anos e devemos continuar junto aqui com São Manuel, que é muito importante que a gente continue nessa sinergia. Eu agradeço muito e espero voltar mais vezes. Obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado, doutor Noé. Doutor Eduardo. Tiago, muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Realmente a Rádio Clube é uma casa para mim. Eu sou super bem acolhido aqui, né? E espero voltar mais vezes. É só me convidar. Então já está feito o convite para o seu retorno, viu, doutor Eduardo? E espero assim que a população de São Manuel possa ter tido um pouco mais de entendimento daquilo que é a Unimed hoje, qual o propósito da Unimed, através da fala do nosso presidente, doutor Noé. A Unimed, ela tem interesse, sim, né? Eu ainda mais como fazendo parte da diretoria de São Manuel e sendo um samonelense, eu pretendo trazer tudo aquilo que é de melhor da Unimed para dentro de São Manuel também. Não só para Botucatu, né, para os outros municípios, mas especialmente para São Manuel.
Maravilha. Obrigado também, doutor Eduardo. Neto, obrigado pela presença. Gente, o Jornal da Clube termina aqui. Ligue aí o seu rádio, vem a Sequência Clube nos 88.